O peso do nosso corpo pode estar relacionado a algumas funções ou situações que aconteceram em nossas vidas. Por isso, às vezes, conseguir perder peso é tão difícil. Quem conversa com a gente é a nutricionista comportamental, Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Bom, tem algumas coisas que marcam a vida da gente e a gente acaba querendo se proteger. O peso pode ajudar nisso. Exatamente. Hoje a gente se fala muito sobre essa questão do peso ter uma função. Qual é a mensagem que esse peso traz, né? Por que ele existe? Qual é a função dele estar ali naquele corpo? E aí a gente fala de 3 funções principais, que é por uma proteção, que é por uma questão de força ou que é por uma questão de destaque. E aí, vamos explicar um pouquinho de cada uma delas, então, para a gente entender melhor isso. Normalmente isso vai acontecer na nossa primeira infância, né? Onde vão ser criados nossos comportamentos e a gente vai levar isso para o resto da vida. Então, a força, ela está muito ligada com aquela pessoa que quer resolver todos os problemas. Então, quanto mais problema ela tem, quanto mais coisas ela tem para fazer, quanto mais estresse ela tem na vida, mais inconscientemente ela tem a mensagem de eu tenho um monte de problema para resolver, então eu preciso ser forte. E a gente aprende desde a infância que a gente tem que comer para crescer e ser forte. Então, inconscientemente, esse corpo vai estar trabalhando para fazer acontecer essa função. E aí é onde a pessoa ganha peso por causa de uma função que ela tem no inconsciente. E aí tem dificuldade de perder porque é como se ela enfraquecesse de alguma forma. Lá dentro, né? A gente não consegue entender. É tudo inconsciente. Não é no racional, né? Isso. Aí, normalmente, Elaine, essa pessoa, quando ela começa a perder peso, ela vai se sentir fraca. Ela vai ter tontura, ela vai ter fraqueza, ela vai passar mal. Essas são as características de quem tem uma função de força. E se fizer um exame físico, não vai nem encontrar de onde que vem. É tudo inconsciente mesmo. Por isso que a gente tem que ser na base da conversa, da terapia. É por isso que a nutrição comportamental não trabalha com cardápio, não trabalha com a parte que se vê apenas, é isso? Isso, não é aquela questão de fazer um cardápio e cuidar aqui da organização. A gente vai estar orientando isso também, mas a gente vai trabalhar na raiz. Por que aconteceu esse ganho de peso? E aí, muitas vezes, a gente vai lá para essa função que começou lá na infância. Olha que interessante. A outra função é a proteção? Proteção. A proteção, ela vem quando a pessoa quer guardar para ela muitas coisas. Então, é aquele tipo de pessoas que engole problema. Sabe? Que vai engolindo problema, que aceita tudo, que não consegue pôr limites, que faz tudo para todo mundo, que não consegue falar não. Aí ela chega em casa, ela engoliu tanto sapo o dia todo, e muitas vezes ela engole comida também, junto com tudo isso. Então esse corpo vai crescendo para guardar tudo dentro dela. Normalmente essas pessoas também, pode ser ou não, que passou por algum caso de abuso. E aí o corpo protege também, para o corpo não ficar tão exposto. Então, ele faz várias camadinhas de gordura para esconder essa pessoa atrás desse peso. Olha que interessante. E isso pode estar associado também com a ansiedade por se alimentar ou comer de forma emotiva, como a gente já comentou aqui? Sim, bastante. Principalmente quem tem a função de proteção. Sempre, como eles querem muito agradar os outros, então é um tipo de pessoa que come escondido. Porque ela acha que comer na frente do outro vai estar desagradando a pessoa, porque a pessoa vai achar que ela está comendo muito. Então, são pessoas que normalmente têm comida escondida no quarto. Olha que interessante. E a outra função? A outra a gente tem o destaque. O destaque, ele é aquela pessoa que é tudo inconsciente. Conscientemente, a pessoa quer emagrecer. Mas se ela emagrece, às vezes ela não vai ter tanta atenção assim. As pessoas não vão se preocupar com ela, não vão perguntar da dieta, não vão perguntar o que ela está fazendo para emagrecer. Ela não vai ter assunto para falar. Então, o peso acaba sendo o destaque dela. É onde ela ganha atenção. Aí a gente tem que entender realmente que é inconsciente, porque conscientemente a pessoa quer. Mas se ela começa a emagrecer e se ela perde essa conversa, esse contato, ela vai falar sobre o quê? Olha que interessante, né? É tudo isso que a gente está falando, é isso. A pessoa não consegue perceber, por isso que às vezes faz um monte de dieta, até emagrece, depois engorda novamente. Exatamente. Quando tem esse efeito sanfona é porque realmente tem uma função. Então a gente tem que entender qual é a minha função, qual a mensagem que esse peso traz e como que eu posso trabalhar com isso de uma outra maneira. Agora, Evelyn, a pessoa pode ter mais de uma dessas funções? Pode, Elaine. Normalmente a gente tem uma principal e tem as outras que em algumas determinadas fases da vida que ela vem a participar, tá? Pode ser, por exemplo, que a mulher, ela tem a função de força, mas lá no trabalho ela tem um pouquinho de proteção. Ela acaba engolindo muita coisa. Então pode ser que tenha as duas. Por isso que é legal sempre a gente analisar,
fazer um teste, conversar para a gente trabalhar certinho. E aí, nesse caso, é legal também entrar para fazer uma terapia? Ou você acha que só um autoconhecimento de uma orientação já ajuda? O que você diria aí que seria importante para essa pessoa começar a observar? Porque, de repente, o pessoal está assistindo a gente e já pode dar o primeiro passinho, sim, né? Já vai se identificando, né? Porque são comportamentos. Então, vai começar a trabalhar isso. Com a abordagem comportamental, a gente consegue trabalhar bastante coisas, tá? Mas a terapia também vai estar auxiliando bastante nesse caso. Então, é legal a gente procurar, sim, profissionais para estar orientando. Primeiro passo, então, é dar uma olhada lá no passado. Sim. Olhar os comportamentos de hoje, olhar como foi no passado, começar a se identificar com qual mais que eu me percebo, né? Pareço mais. E aí você começar a pontuar. E assim, todo mundo que de repente está um pouquinho acima do peso, fatalmente pode estar enquadrada numa dessas situações, caso, por exemplo, não tenha um problema de tireoide, alguma coisa assim? Sim, com certeza. Porque o inconsciente acaba comandando todo o nosso corpo, né? Inclusive liberação de hormônios, acúmulo de gordura, metabolismo. Então, se tem essa função registrada lá, o metabolismo vai estar trabalhando em função dessa função. E a pergunta que todo mundo quer fazer, tem jeito? Tem jeito, tem sim. Precisa de bastante acompanhamento nesse caso. Isso, aí a gente vai ter que estar trabalhando, né? A função de força, como que a gente vai estar trabalhando para tirar essa força do corpo? Então, como que eu posso ser forte sem ser pelo meu tamanho? De onde vem a minha força? Então, é um trabalho realmente de conscientização. Que aí a gente vai trabalhando, vai repetindo, vai usando as ferramentas certas para a gente ir mudando o inconsciente e a gente conseguir ter esse resultado no peso e na mudança de comportamento também. E é importante também que a pessoa queira abrir nessa caixinha, porque às vezes a pessoa não gosta muito de mexer em situações assim que de repente dói um pouquinho, né? Não vamos falar que não dói, né? A gente fala que o emagrecimento ele também é um processo de cura, né? E muitas vezes a gente tem que olhar lá para trás, olhar para alguns traumas, algumas feridas, algumas coisas que não ficaram muito bem resolvidas, para a gente se trabalhar como adulto e aí sim a gente conseguir os resultados que a gente busca. E lembrando que esse emagrecimento que a gente sempre fala aqui não é aquele para virar musa fitness, né, Evelyn? Isso, exatamente. É um emagrecimento consciente, um emagrecimento que é um peso bom que a gente fala. Aquele peso que o seu corpo fica saudável, sem aquele monte de pensamentos neuróticos. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine.